Para você que fez o L, votou no Lula, ficou feliz, chorou lá fazendo o L, achando que o amor ia vencer, então você ia ver num grande arco-íris, num mundo encantado, num conto de fadas, onde tudo seria lindo, onde unicórnios passariam voando e as coisas seriam de graça. Você chegaria no mercado e trocaria tudo por algodão doce. Seria incrível. Era o conto de fadas do Projac, mas a realidade é muito mais dura. A realidade é diferente, a realidade é árdua, a realidade é cara. E falando em caro, olha só, o preço da gasolina vai subir essa semana. Pois é, não basta gravar aqui quase que diariamente falando de aumento de impostos, falando de contas que ficaram mais caras, contas que você vai ter que pagar, contas, aumentos, impostos, e censura, o combustível vai ficar mais caro. Por quê? Por conta do quê? Por conta da medida provisória do Lula que compensa a desoneração de folha em 17 setores da economia. Pois é, não existe almoço grátis. A medida ela restringe o uso de créditos de PIS e COFINS pelas empresas em diversos setores para compensar o pagamento de outros tributos. É aquilo, você tem um crédito, você compensa com outro e mantém o preço equilibrado. Pois é, o governo só quer tributar, e dane-se se tem que devolver para as pessoas. Então, findo a compensação tributária, o combustível fica mais caro. E segundo o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, o impacto das alterações será de pelo menos 10 bilhões de reais e um aumento no preço da gasolina entre 4% a 7% e de 1% a 4% no diesel. Estamos falando de 30 centavos para a gasolina e 23 centavos para o diesel. Mas enquanto isso, está tendo uma crise nos Faria Limers. Pois é, os Faria Limers estão chateados, porque pela quinta semana seguida o mercado projeta a alta da inflação. Olha que incrível! E segundo o IPCA, fechará em 3,9%, antes era 3,88%. Os analistas já estão projetando 3,78% de inflação, bem diferente do que acontece na Argentina. Mas a questão é a seguinte, tinha Faria Limers ali que estavam fazendo L. O Meirelles, por exemplo, quem não se lembra do Meirelles? Votaram no Lula, vai ser bom pro mercado. O ex-presidente falava umas bobagens. Tá bom, e esse bandido aí que aumenta a carga tributária de todo mundo, que aumenta a inflação, e a gente tem que pagar mais conta todo dia, tem que pagar mais imposto todo dia, nosso dinheiro não vale mais a mesma coisa, a gente não tem estabilidade para empreender. Mas a grande verdade é que a gente está cercado de políticos incompetentes, de políticos imbecis, onde a soberba reina, onde são completamente arrogantes, tratam tudo como se fosse a cozinha da casa deles, não respeitam a opinião do próximo, não respeitam os grupos, não respeitam ninguém, fazem o que bem entende. E a gente acaba lidando com esse tipo de coisa. A gente vê esse tipo de politiquinha em cidades pequenas, em cidades grandes e no governo federal. Uma política feita por parlamentares, por prefeitos, por deputados, por vereadores, que não tem uma linha política, que são verdadeiros isentões. E o resultado é isso, um petista na presidência da República e a gente sangrando dia após dia por conta da incompetência do governo federal. Enquanto isso, a gente sabe que tem aquela pauta LGBT que fica empurrando a normalização da completa esculhambação como se fosse, ok, é a agenda woke. E a gente tem essa matéria aqui. Ativista o quê? Ativista LGBT, ativista de esquerda, é acusado de oferecer sexo oral a adolescente em banheiro de shopping no litoral. Um garoto de 13 anos de idade foi assediado sexualmente pelo ativista pró-Lula LGBTQIA+, no banheiro de um shopping em Santos. O vagabundo será investigado por tentativa de estupro de vulnerável. Ele perguntou se ele podia fazer sexo oral no garoto. O garoto ficou assustado, saiu correndo do banheiro, procurou a mãe, que chamou os seguranças. Mas é só mais um caso isolado. Assim como esse aqui, ó. Professor pede ajuda a Lula após enviar vídeos sexuais para estudante de Santa Catarina. Sou vítima de homofobia. O professor foi acusado de ter enviado vídeos pornográficos para um estudante em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Ele disse que agora ele é vítima de homofobia porque ele queria ter uma relação homossexual com um aluno. Você vai gostar, disse o professor para o adolescente de 16 anos, após enviar vídeos ejaculando e se masturbando. O pai do garoto viu, ficou puto da vida, expôs o caso. Aí o suspeito ameaçou processar a família da vítima e exigiu que o vídeo fosse excluído. Ele também garantiu ter acionado o Lula. Ou seja, você deixa o seu filho para a escola, o professor manda um vídeo se masturbando pro teu filho e aí você ainda é ameaçado de processo e ele usa o Lula de escudo. Mas é só mais um caso isolado. Essa é a agenda woke que a gente tem que combater. Mas aí a gente vai no plenário e fala, a esquerda fica brava, fica revoltadinha. É isso que a gente está combatendo dia após dia. É para isso que eu estou pedindo tua ajuda. A gente tem que combater essa gente. Não dá para aceitar que a agenda da esquerda seja imposta, que se normalize. Imagine se fosse seu filho. Se fosse pro meu, eu ia comer o professor na porrada. O coro ia comer, eu ia bater no cara até umas horas. Depois eu ia resolver na justiça. Onde já se viu isso? É uma esculhambação. Aí ameaça de processo à família.
Mas que absurdo! Quem tinha que ser processado era o professor. Assim, eu fico indignado. E aí ele vai pedir ajuda pro Lula. E o Lula tá preocupado em quê? Tá preocupado em conter a greve na educação. Diz que não tem razão para greve. Olha que incrível. O Lula anunciou 5,5 bi para universidades e institutos federais. Ele afirmou, não é por 3 ou 2 ou 4% que a gente fica a vida inteira em greve. Os professores universitários estão paralisados há 50 dias e os técnicos administrativos 90 dias parados. Pois é, dá uma olhada no vídeo aí do Lula antes de mais nada. Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Os benefícios serão o seguinte, 3,7 bilhões em consolidação, 1,75 bilhões em hospitais universitários e 600 milhões em expansão. E no meio disso tudo, olha só, o novo ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, atuou em campanha de Hugo Chávez, é isso mesmo. Laércio Portela é um jornalista comunista e trabalhou na pasta durante o segundo mandato de Lula, 2007 a 10, e trabalhou na campanha de Hugo Chávez, à presidência da Venezuela, em 2012. Pois é, hein, pra quem diz que o Lula não gosta de ditadores, ele tá cercado dos asseclas dele, é impressionante. Eu penso que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chávez. Não é todo dia que a gente consegue ver um país eleger uma pessoa que tem compromisso de sangue com seu povo. E aí eu quero chamar vocês para ver essa notícia. Olha só, Planalto despacha com o gabinete da ousadia para pautar redes influenciadores governistas. Sabe o que é o gabinete da ousadia? É o gabinete do ódio de esquerda. Porque assim, orçamento secreto virou emenda parlamentar. Rachadinha agora é legal, vídeo que o Boulos fez com o Janones. E o gabinete do ódio virou o gabinete da ousadia. Enfim, na gestão PT não importa o que é feito, mas sim quem faz. Porque na gestão Bolsonaro, o gabinete para tratar de redes sociais era o gabinete do ódio. O gabinete do Lula é o gabinete da ousadia. Tudo eles criam um nome bonitinho e a imprensa sai replicando como se fosse legal. É uma completa esculhambação. Esses caras fazem o que querem e todo mundo aceita. É um absurdo. Assim como é um absurdo isso aqui, ó. Vereador do PT é preso em ação que apura desvio de doações no Rio Grande do Sul. O cara chama Felipe Lang, é do PT do Rio Grande do Sul. Foi preso em Palmares do Sul em operação que investiga o desvio de 18 toneladas de donativos. Nem todo esquerdista, mas sempre um esquerdista. É impressionante como essa gente está enlameada em esquemas, em maracutaias, em desvios. É uma gente que se suja por qualquer coisa. É uma gente que se vende por nada. É um absurdo isso. Roubar donativo. Roubar donativo, meu amigo. Tem gente morrendo e o cara tava roubando donativo. Isso fala muito sobre a esquerda, sobre a moral da esquerda. Cadê os vereadores do PT revoltadinhos? Se fosse do PL, do União Brasil, aí estavam batendo. E aí, por fim, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó. Após derrota, Macron dissolve parlamento e antecipa eleições. Dados eleitorais ainda provisórios dessa segunda-feira mostram que grandes partidos europeus conseguiram 402 dos 720 assentos que compõem o Parlamento Europeu, confirmando a tendência de crescimento da ala conservadora. Dado isso, Macron anunciou no domingo a dissolução da Assembleia Nacional e convocação de novas eleições parlamentares no país para 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno. Segundo o jornal francês Le Monde, o partido de Macron havia sido derrotado nas eleições do Parlamento Europeu pela sigla do rival Marine Le Pen. Eu, sinceramente, não consigo analisar ainda esse movimento. Se talvez a antecipação das eleições seja uma estratégia do Macron de evitar um crescimento ainda maior da direita, ou se seja ele já entregando as rédeas porque viu que perdeu. A questão é que a direita cresceu absurdamente na Europa. A França está tomada pela direita. Olha esse gráfico aqui. Em marrom é onde a direita venceu. A França, o povo francês, está cansado das políticas esquerdistas do Macron. Talvez o buque de casamento que ele fez com o Lula na Amazônia não repercutiu bem. O fato é que a direita está crescendo na Europa porque todo país minimamente civilizado vê o que acontece com os esquerdistas e naturalmente dá uma guinada no mundo. Eu espero que isso volte a acontecer no Brasil e que os petistas, os socialistas, o PSOL sejam expurgados, assim como a esquerda está sendo expurgada da Europa. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.